Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. É um privilégio, um prazer muito grande poder estar compartilhando com os irmãos um texto da Palavra de Deus. E eu espero que o Senhor abençoe sua vida, que Deus fale grandemente ao seu coração. A palavra do Senhor lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele, em paz, sem mácula e irrepreensível. Queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos este assunto muito propício ao que nós estamos vivendo como nação ou no mundo, na verdade, que é a vinda de Cristo, a vinda do Senhor, a segunda vinda, o ponto final na história, aquilo que nós devemos aguardar como cristãos, nós devemos esperar. Eu acho muito interessante esse assunto e é um assunto que eu penso todos os dias. Todos os dias eu me pego pensando sobre a vinda de Jesus ou sobre a minha partida, porque pode ser que seja assim. Pode ser que vejamos o Senhor voltar nas nuvens com poder e glória, ou pode ser que nós sejamos ou somos levados antes com aquilo que nós conhecemos como morte. E eu lembro que quando criança esse assunto ele estava muito presente na igreja. Eu fazia parte da igreja batista e os hinos, os louvores, as pregações, os assuntos, havia uma certa euforia. Talvez seja um momento que eu vivi ali na igreja, talvez seja foi um tempo, mas eu lembro de uma euforia dos cristãos daquela época em viver isso, estar preparado para isso. E nessa noite eu não gostaria de compartilhar os eventos, o que tem acontecido, a política, a crise política, a crise econômica, os eventos por si só da natureza, as pandemias, as pragas, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos a nossa posição em relação a esse tema. Como nós estamos nos posicionando, ou melhor dizendo, o que nós devemos fazer e como nós devemos estar, qual a nossa posição em relação a este assunto. E eu gostaria de compartilhar 4 pontos com os irmãos, talvez essenciais para que eu e você, assim, não sejamos pegos de surpresa, estejamos atentos àquilo que vai acontecer muito em breve. Acredito que nas próximas gerações, ou talvez ainda em nossa geração, nós podemos viver isso. Pelo menos o meu coração arde por isso. E eu gostaria que o seu também ardesse. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que nós devemos amar isso. O apóstolo Pedro ele está preparando a igreja, ele está falando sobre este assunto. Os textos que nós lemos, ele está falando justamente sobre novos céus, nova terra e a posição que nós devemos estar, que nós devemos ter essa esperança, que nós devemos estar esperando isso e por estar esperando isso nós estamos preparados. Então eu gostaria de compartilhar com você nessa noite o quanto eu e você estamos atentos para isso. 4 características muito importantes precisam fazer parte da minha vida e da sua vida para que eu e você estejamos atentos e não sejamos pegos de surpresa, porque Jesus está voltando, isso é fato, e nós precisamos nos atentar para isso, falar sobre isso, e não só falar, mas viver como tais, e não viver como se Jesus não fosse voltar. Então, a palavra de Deus aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, você vai estar com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você acompanhasse, você deve acompanhar os textos bíblicos, confirmar aquilo que está escrito, aquilo que está sendo falado.
Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo aqui estava vivendo um período já de preparação, estava preso, ele já sabia que provavelmente a sua morte aconteceria, que daquela prisão ele não seria livrado como ele foi das outras vezes, e então ele já começa a preparar um discurso bem convicto do que aconteceria após a morte dele. E aí ele fala ali no finalzinho algo interessante para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Queridos, a minha vida e a sua vida, ela não faz sentido, a nossa vida cristã, ela não faz sentido se nós não amarmos isso, se nós não desejarmos isso. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa, talvez de forma gradativa, talvez quando cristãos ou quando iniciamos a nossa vida cristã, nós não pensávamos nisso, ou nós não tínhamos isso no nosso coração, mas ao longo dos anos na caminhada cristã, isso precisa começar a ficar patente, gritante, isso precisa arder dentro de mim, a vinda de Jesus. Eu preciso ansiar por isso, eu preciso desejar isso, eu amo a vinda do Senhor. É na vinda do Senhor que todas as coisas terão fim, que tudo aquilo que a história mostrou, que tudo aquilo que estava escrito na Bíblia será o ápice da história, será o maior acontecimento de todos os tempos, será aquilo que de fato fará sentido para a nossa vida cristã. Então eu e você, nós precisamos amar a vinda do Senhor. Por isso que Deus falou, o Senhor Jesus falou, amarás a Deus acima de todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo Deus acima de todas as coisas, eu quero estar com Ele, já começou um relacionamento com Ele, e eu amo saber que Ele voltará e que Ele colocará fim, e que esse fim me inclui, e que um dia eu vou morar com Ele no céu. Então essas coisas que estão aqui, elas irão passar. O apóstolo Pedro está dizendo isso. Esperamos novos céus e nova terra, nós estamos sabendo que essas coisas passarão. Não ame as coisas do céu, da terra. Não ame isso. Não se apegue a isso. Existem muitos textos bíblicos que vão dizer sobre isso. Amará a Deus acima de todas as coisas, como eu falei aqui para você. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Esse texto de Mateus 6, ele está relacionado justamente a isso, para que nós não nos apeguemos a essas coisas que nós estamos vendo aqui, que são coisas perecíveis, que a traça corrói, que o ladrão rouba, mas o céu, a esperança de estar no céu e amar isso não pode ser roubado, porque isso é eterno, é eternidade. Estar com Deus na eternidade. Glória a Deus por isso, que você ame isso, em nome de Jesus. A segunda característica que nós devemos ter, o segundo ponto da nossa vida, que eu e você precisa estar atento e que isso precisa estar em nós, é esperar, é saber que irá acontecer, nós estamos esperando. Você precisa levantar todos os dias esperando isso. Eu e você precisamos todos os dias nos levantar e saber, pode ser hoje. Hoje os céus podem se abrir, as trombetas tocarem e o Senhor Jesus voltar com poder e glória e colocar fim sobre todas as coisas. E aqueles que estão com Ele irão subir, irão viver, como diz a palavra do Senhor, as bodas do Cordeiro, ou seja, o ápice, o casamento entre o noivo e a noiva, e viverá para sempre com Ele na eternidade. Glória a Deus por isso. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Diz assim a palavra de Deus, lá em Filipenses.
Filipenses 3, capítulo 3, versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria, diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nossa pátria não é aqui. Eu sempre gosto, quando falo desse assunto, de uma ilustração de um casal de missionários que voltaram do campo missionário, estavam no navio e viram no pier uma festa ali no porto, uma festa, e eles achando que aquela festa era para eles, e eles ficaram muito felizes e empolgados, mas ao desembarcarem, eles perceberam que não era para eles. E aí o marido ficou muito triste, ficou decepcionado, e aí a esposa falou para ele: querido, não fique triste, a nossa pátria não é aqui. Não é aqui que nós iremos ser recebidos com glória, não é aqui que nós iremos ser recebidos, mas é nos céus. Devemos esperar isso. A terceira é apressar a volta do Senhor. Nós devemos apressar. Aqui em 2 Pedro capítulo 3, versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Eu e você precisamos apressar a vinda do Senhor. Talvez você vai se perguntar: como apressar a vinda do Senhor? Pastor Micael, como eu posso fazer isso? Se você olhar o texto, os versículos anteriores ao que nós lemos, Pedro vai dizer sobre uma vida cristã frutífera, de santidade. Eu e você, quando obedecemos a Deus, quando temos uma vida frutífera, nutrida pela palavra de Deus, a nossa vida, ela grita essa vinda, ela apressa a vinda. Não tem como nós vivemos no Espírito, sermos cheios do Espírito e não falar sobre isso. Não tem como. Não tem como separar isso. Isso estará intrínseco em nós. Se nós temos uma vida frutífera, cheia do Espírito Santo, de fato, nós vamos apressar, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quarto ponto, por último, clamar pelo seu retorno. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz assim, Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da água da vida. Aleluia. Você e eu, como cristãos, nós precisamos dizer: vem. Nós precisamos estar preparados para este dia. Nós precisamos, em nome de Jesus, viver como se ele fosse voltar a qualquer momento. Nós não podemos viver como se ele não fosse voltar. Que você seja tocado pelo Senhor. Que você ame a vinda dele. Que você esteja esperando pela vinda dele. Que você esteja apressando a vinda dele. Que você esteja dizendo: vem. E eu tenho certeza, queridos, que será um dia maravilhoso. Porém, eu não posso deixar de dizer isso. Será um dia maravilhoso para aqueles que forem com ele. E certamente um dia horrível para aqueles que ficarem. Então, como Pedro está dizendo lá naquele versículo que nós lemos, que eu e você sejamos achados em paz, lavados, lavados com as vestes brancas, sem mácula, e que quando o Senhor decidir voltar e o céu se abrir, eu e você sejamos achados em paz com Deus, preparados para esse grande dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu coração, e que em nome de Jesus você esteja preparado para viver com o Senhor na eternidade. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.